muito capacitados, eles consertaram o problema rápido, né? Muito bem, meus queridos, uma grande alegria estar aqui com vocês, não é? De novo. E a Vanusa, de fato, ela, estando lá no mosteiro esses dias com o Regi, então ela falava sobre esse nosso encontro aqui, essa possibilidade, né, de encontro. E falávamos sobre o que falar, não é? Mas antes da gente saber o que nós vamos falar, nós vamos rezar, né? Vamos pedir à Mãe de Deus que ela interceda por nós e que nós possamos, que ela possa nos conduzir ao discipulado do seu Filho. Ela que foi a discípula por excelência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E aí, na nossa conversa lá no parlatório do mosteiro, de que nós vamos falar, não é? E pensamos documentos da igreja, e catecismo da Igreja Católica, formação bíblica e litúrgica, enfim. Mas aí depois ela falou, poxa, eu tinha pensado como é a escola de discípulos falar sobre o que é ser discípulo, né? Só que anteriormente isso já tinha estado no meu coração. Eu falei, eu confirmo isso, né? Como a gente falava lá no grupo de oração, né? De fato é isso mesmo. Como é que a gente vai ser discípulo se nós não sabemos o que significa ser discípulo, não é? E aí uma palavra automaticamente ficou comigo. Ficou dentro de mim, não é? Aquela palavra de João 13:16, onde Jesus diz: o discípulo não é maior do que o Senhor. O discípulo não é maior do que o Senhor. Essa foi a palavra que ficou em mim. Mas aí também ontem e hoje de manhã ficava pensando que São Bento, que é o meu pai, né? E de quem eu tento ser discípulo, vai estudar, não no sentido acadêmico, mas no sentido de deixar-se conduzir por um outro e, sobretudo, estar disposto, e aí vem a palavra dura, disposto a morrer. Entre nós, monges, nós dizemos muito isso para os jovens que chegam. O jovem vai, entra no mosteiro, mas eu vim aqui para tal coisa. Por que você veio para o mosteiro? Eu vim aqui para entregar a minha vida, para consagrar a minha vida para Deus, para dar os meus dons para Deus, para servir a igreja. E a gente dá um pouco de risada e por último a gente deixa a pessoa se iludir e aí a gente diz, não, você veio aqui para morrer. Foi para isso que você veio aqui, para morrer. Quem quer ser discípulo precisa estar disposto a morrer. Esse é o primeiro quesito. Se você não está disposto a morrer, então você não serve para ser discípulo. E no caso de discípulos de Jesus, precisamos ter isso muito claro. O discípulo não é maior do que o Senhor. Eu me lembro, durante uns anos dos meus estudos acadêmicos, enfim, eu fiz um tempo de conservatório, não é? De música, de canto. E eu tinha uma professora chamada Ana Maria Orantas. Ela era soprano do Teatro Municipal. Ela era muito exigente. E não sei se alguém aqui já fez aula de canto, mas quando a gente faz aula de canto, a gente aprende umas coisas estranhas, não é? A gente tinha que cantar deitado no chão com aquelas listas, as páginas amarelas, né? Aqueles livrinhos assim, empilhados em cima da barriga, não é? Para emitir um bom som. E ela exigia aquilo, não é? Exigia que a gente cantasse quase que de cabeça para baixo, não é? E eu olhava para a Ana, ouvia a Ana cantar,
e depois um outro professor que tive, e eu ficava pensando, eu quero ser tão bom quanto eles, né? Um pouco o desejo do discípulo, um pouco não, o desejo do discípulo é de ser tão bom quanto o mestre. Não tem como ser mais do que o mestre, porque o mestre é o mestre, né? Eu nunca vou cantar como a Ana Maria Orantas. Ela é profissional, né? Ela faz o que ela quer com a voz dela. No caso de Jesus, a mesma coisa. O que Jesus quer nos ensinar quando Ele nos chama a ser seus discípulos? A primeira coisa, que eu acho que talvez seja uma das mais difíceis, Ele nos pede que nós permitamos que Ele nos ame. É difícil ser amado. Nós gostamos mais de amar. Ser amado é difícil. E essa é a primeira coisa que Jesus nos pede, quando nós entramos na sua escola de discipulado, que nós permitamos que Ele nos ame incondicionalmente. A primeira coisa. E a gente já se assusta, né? Porque a gente acha que entrando na escola de Jesus, nós vamos aprender alguma coisa num primeiro momento. Aprender no sentido dele nos passar uma disciplina ou dizer o que nós temos que fazer. Não, a primeira coisa que ele nos diz é: permitam-se ser amados por mim. Entendam que eu vos amo incondicionalmente. Incondicionalmente significa que Ele nos ama sem motivos. Essa é uma ilusão que nós, igreja, temos. Nós acreditamos piamente que Deus nos ama, que Jesus nos ama porque eu sou bonzinho. Não é. Ou porque eu sou da comunidade Anjos da Vida. Também não é. Não existe motivos para que Ele nos ame. Ele nos ama grátis, no sentido mais profundo da palavra. E aí a gente fica, né, tentando arranjar 1001 coisas e desculpas para não sermos amados. Ah, Ele não pode me amar assim, afinal de contas eu sou eu, hein? Mas não. Jesus diz: fique tranquilo. Como Ele diz aos discípulos: vinde comigo à parte e descansai. Por quê? Porque Ele entende os discípulos. Ele sabe, como diz o salmista, de que barro são feitos os seus discípulos. E se nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver que discípulos são sempre discípulos. Características dos discípulos, uma delas é de serem extremamente complicados. Discípulos são sempre complicados, sempre. Às vezes a gente está aqui na comunidade, nossa, tal pessoa é tão complicada, não? Ué, olhe para Pedro, hein? Quer pessoa mais complicada do que ele? Olhe para os outros discípulos, tão complicados, não? Querem brigar por conta do lugar na mesa, querem, né, tantas confusões que eles se metem, né, aqueles discípulos de Jesus, gente meio parecida com a gente, não é? Discípulos são sempre discípulos, muito complicados. Essa é talvez uma das características dos discípulos, e Jesus entende isso. Jesus entende isso. Às vezes a gente acha que Jesus vive nos falando coisas de amor, não é? Coisas melosas. Esses dias, lá no Rio, na celebração da Eucaristia, estava lá com aquele evangelho diante de mim, onde Jesus quase que faz, que cansaço dessa gente. E ele vai dizer: gente de cabeça dura. Olha que palavra dura, hein? Até quando vos suportarei? Até quando vos suportarei? Como vocês são complicados, hein? Aprendam de mim, esta
palavra da solenidade do coração de Jesus, Diz-te amei, aprendei de mim. E aí, o que nós, como discípulos, devemos aprender de Jesus? O que Ele quer nos ensinar? Eu acredito que, sobretudo, Jesus quer nos ensinar a sermos pessoas, a sermos gente. Porque também, de maneira equivocada, nós queremos ser santos antes de sermos pessoas. Queremos começar do alto para baixo. Não é possível isso. O discípulo, ele é construído, como no mosteiro, né? A gente não entra sendo monge, entramos sendo postulantes. Ou seja, um primeiro momento. O que faz o postulante? Entra no mosteiro e vai conviver com os outros, com os monges mais velhos. E ali ele vai aprendendo tudo. Aprendendo a acordar de madrugada, aprendendo a falar pouco, aprendendo a dormir cedo, não é? Aprendendo tudo, o beabá. Depois, no noviciado, no segundo momento, é uma exigência maior. Cada vez mais vai sendo exigido coisas dele. E se ele faz votos trienais, os primeiros votos, mais difícil, mais exigência. E se ele chega a emitir os votos solenes, mais exigência. A gente brinca em casa dizendo, quanto mais roupa a gente usa, mais difícil vai ficando a vida. Não é? Porque tudo começa com a roupa, né? Vai mudando a roupa, conforme vai passando os processos. Mas quanto mais roupa, mais difícil. Com Jesus quanto mais tempo de amizade com Ele, mais exigência. Jesus é um amigo exigente, é um professor exigente. Por quê? Porque Ele vai nos ensinar, vai exigir de nós que nós sejamos parecidos com Ele. Aqui está a exigência e aqui está o que Ele quer nos ensinar. Que nós sejamos parecidos com Ele. E aí neste evangelho, nesse trecho evangélico que eu peguei para mim, quando vim aqui pensando na escola de discípulos, o que Jesus vai dizer, o que Jesus vai fazer lá em João 13, texto evangélico que nós vamos ouvir e vivenciar na Quinta-feira Santa. Entre os seus discípulos, ele se reveste de um avental, com um avental, e lava os pés. E depois ele vai dizer, se eu que sou o vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E é por isso que é difícil, meus queridos irmãos e irmãs, sermos discípulos de Jesus, porque Ele não aceita discípulos medíocres. E às vezes, para não dizer muitas vezes, me parece que nós da igreja, não estou falando de vocês, dos anjos da vida, estou pensando aqui em mim mesmo, eu que me acho um grande medíocre. Às vezes eu acredito que nós pensamos ou que nós acreditamos que exista essa vocação, a vocação para a mediocridade. O que é ser medíocre? A palavra medíocre, mediocre. É aquele que não está lá, nem cá. Está sempre borboleteando num canto e no outro, mas ele não é nada. Ele nem é um vagabundo
mas também não é um trabalhador. Ele não é um grande e terrível pecador, mas ele também não é santo. Não busca a santidade. Ele nem é ateu, mas também não é cristão. O que é o medíocre? Não é nada. Está sempre em cima do muro. Não dá resposta. Não diz sim, mas também não diz não. Ou seja, ele está naquela categoria de pessoas detestáveis. Não detestáveis por mim, mas detestáveis pelo Evangelho. O livro do Apocalipse fala duramente para essa pessoa, para o medíocre. Como tu não és nem frio, nem quente, você é morno, medíocre, então eu não te quero, eu te vomito, diz o livro do Apocalipse. Não existe discípulo medíocre. Se o tal discípulo é medíocre, ele não é discípulo, está se enganando a si mesmo. É uma ilusão, uma mentira. E, infelizmente, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, na igreja, e quando eu falo igreja, não pensemos aqui igreja católica, apostólica, romana, mas uma coisa mais ampliada, igreja no sentido mais amplo, qualquer igreja está assim de discípulos medíocres. Discípulos que não querem morrer. Discípulos que não querem definitivamente se entregar, aprender. Querem mais ensinar do que aprender. No fundo, eles têm a pretensão de serem mais do que o mestre. E isso é uma ilusão. É uma ilusão. Porque Jesus é muito claro. O discípulo não é maior, nunca, do que o Senhor, do que o seu mestre. Nunca, em hipótese alguma. O mestre é sempre mestre. E onde está o discípulo? Atrás do mestre, não na frente dele. E é interessante que nós estamos ali no discipulado todos os dias, caminhando. E aí vira Jesus para nós, como ele se voltou para os seus discípulos lá no segundo domingo do tempo comum deste ano. Os discípulos estão ali, os discípulos que eram de João Batista e que João diz, eis o Cordeiro de Deus, portanto sigam-no. E os discípulos vão atrás de Jesus. E é muito interessante isso, uma sutileza muito interessante, assim como é o Evangelho sutil. Jesus se volta para os discípulos e pergunta, o que procurais? Ou seja, os discípulos já estavam atrás dele. E ele pergunta para eles, o que vocês estão procurando? Às vezes acontece isso. Nós somos discípulos, estamos atrás de Jesus e continuamos procurando um mestre melhor. Alguém que tenha algo de fato a me ensinar. Alguém que tenha algo bom de fato para modificar o meu esquema de vida. Ou, o que é pior, alguém que tenha algo ou que seja de tal maneira onde eu possa me acomodar no meu discipulado. Isso não é possível. Não é assim o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é difícil. E eu também gosto muito de falar isso. Eu não sou muito dado a ilusões. Às vezes a gente fala, né? Todo mundo deveria ser cristão. Não deveria. Não pode. Não tem como. Porque ser discípulo de Jesus é uma coisa muito exigente, não é? Muito exigente. Não é para todo mundo. Não é mesmo. Não é todo mundo que tem. Apesar
de Jesus dizer: ide e evangelizai a todos os povos. Mas isso é uma coisa perceptível. Não é todo mundo que consegue, que tem esse lastro para ser discípulo. Não é todo mundo. O discipulado é uma coisa exigente, de todos os dias. Não existe folga, nem existe férias para o discípulo. E o outro problema de ser discípulo é que o discípulo nunca está pronto. Nunca está pronto. Ontem estive lá no mosteiro de São Bento, em Vinhedo, e conversando com um noviço, ele dizia: Dom Bruno, eu acho tudo tão difícil, não é? Aqui, a vida no mosteiro, e parece que nunca vou estar pronto. E eu falei: mas nunca mesmo, não é? O monge mais velho aqui, no caso lá, tinha 84 anos e não estava pronto. Já fazia mais de 50 anos, já faz mais de 50 anos que está no mosteiro e não está pronto. Reconhecidamente não está pronto. Não existe discípulo pronto, não é? E é isso que Jesus vai tentando nos dizer. Aprendam de mim. Aprendam de mim constantemente, todos os dias. Aprendam de mim todos os dias. No fundo, o discípulo, ou seja, você e também eu, precisamos nos esforçar muito, correr atrás do prejuízo, para que sejamos parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Ter os olhos de Jesus, os mesmos olhos. O olhar para a vida, o olhar para as pessoas, a forma de amar. É isso que ele quer nos ensinar. E aí a gente diz assim: mas isso é impossível, não é? Porque Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Mas Ele nos ama com o seu coração humano. Nos ensina a amar na nossa humanidade. E é por isso que Ele está encarnado na realidade humana, não numa outra realidade. Ele não veio em forma de anjo e nem de Deus mesmo. O Evangelho de hoje, da Transfiguração, ele se mostra um pouco da sua divindade, mas ele vem a nós na nossa pobre fragilidade humana. Para quê? Para que nós, humanos, possamos aprender com ele. Aprender o quê? Aprender a ser pessoa. E a aprender a ter as mesmas emoções e sentimentos que ele tem. E é por isso que eu digo que o discípulo é medíocre. Por quê? Porque ele insiste em ter as mesmas emoções e os mesmos sentimentos de sempre. E aí Jesus vem dizer: não, aprendam comigo. E aí ele encarna isso, este aprender de mim, fazendo o quê? João 8. Todo mundo vai, traz a mulher adúltera, já, não é? Crendo piamente que ele vai também ajudar a apedrejá-la, sobretudo os mais velhos. E apresentam para ele aquela mulher. Olha aqui, esta mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve morrer, ser apedrejada. E tu, o que nos dizes? Ser apedrejada, o nosso desejo é que a lei se cumpra. O nosso desejo, o nosso sentimento de revolta, porque ela é uma adúltera, nos faz entender que ela precisa ser apedrejada. Afinal de contas, ela é uma pecadora pública. E Jesus fica quieto, escreve no chão com o dedo e depois diz, e estes são os sentimentos dele: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto é claro, foram saindo um por um, a partir dos mais velhos.
E depois ele olha para ela com amor e diz: mulher, ninguém te condenou? Nas entrelinhas, nem eu que sou Deus te condeno. Vai em paz e não peques mais. Estes são os sentimentos de Jesus. Sentimentos que ele nos diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus é Deus, reconhecidamente Deus. Deus de Deus, luz da luz, como a gente reza. João 13. Se põe de joelhos, coloca um avental, ou seja, entra na situação de escravo. Entra na situação de escravo, porque é o escravo quem faz isso. Lavar os pés nas casas judaicas. Jesus não pensa duas vezes. Coloca o avental, lava os pés, se faz escravo. Ele que é Senhor. Isso é importante lembrar. Ele que é o mestre, que quer nos ensinar coisas difíceis. Ele entra na situação de escravo e lava os pés. Pés de quem? De homens pecadores. Pés que tantas vezes caminharam para o pecado. Pés que tantas vezes caminharam para aquilo que não é tão digno assim. Pés calejados, pés sofridos, pés machucados, pés que caminham para o erro. Mas ele vai e lava. Não pergunta por onde você andou. Simplesmente lava. E aí vai dizer o quê? Eu sou o vosso mestre e Senhor. Vocês que são meus discípulos precisam fazer o mesmo. Precisam aprender de mim. Precisam ter os mesmos sentimentos que eu tenho. Vocês precisam aprender essas coisas. A parábola do bom samaritano. O homem que cai pela estrada. Os homens religiosos que passam pelo homem que foi assaltado, que foi violentado, que está machucado, mas que passam, não param. Aí vem um estrangeiro, inimigo por natureza, leva para hospedagem, cuida, ama. E aí Jesus vai dizer o quê? Vocês acharam bacana tudo isso? Sim. Então, façam o mesmo. Aprendam de mim. Façam o mesmo. Acham bacana? Só que não adianta só achar bacana. É preciso fazer o mesmo. Me imitar. A parábola do filho pródigo. O filho que vai, se arrepende e volta. O filho que está em casa e que não se alegra com a festa. O pai que ama os dois incondicionalmente. Acolham as pessoas incondicionalmente. Aprendei de mim. E aí agora eu vou ser um pouco pesado com vocês. Nós temos muita dificuldade de aprender. Muita dificuldade. Se nós formos bem honestos com a gente mesmo, a gente vai ver que nós temos muita dificuldade de aprender. Os sentimentos de Jesus, as emoções de Jesus, as pulsões de Jesus, suas pulsões humanas, são sempre estas. Sempre estas. E Ele vai dizendo para a gente: aprendei de mim, sejam diferentes,
aprendam de mim. Mas a gente esquece isso muito facilmente. E aí a gente tem, nós que somos igreja, temos os mesmos sentimentos de todo mundo. De todo mundo. Nós somos preconceituosos. Temos preconceito. Temos muitos. As pessoas da igreja não gostam muito quando eu falo isso. Elas se ressentem um pouco, mas é isso mesmo. Nós temos preconceitos com pessoas negras. Temos. Temos preconceitos com homossexuais. Temos. Muito. Muito. Temos preconceitos com pobres. Não é por isso que existe essa expressão favelado, que significa alguém que não é muito confiável. Né? Temos preconceitos, enfim, uma gama imensa de preconceitos. Nós até não assumimos muito isso, mas é assim. E quando é assim, significa que eu ainda não aprendi dele. Por que Jesus era incompreendido? Por que Jesus não era entendido? Pelos seus discípulos e pela turba que o cercava. Vejam lá, Jesus e a mulher samaritana. Jesus começa um diálogo com a samaritana. O que os discípulos falam? Senhor, ela é samaritana. Não é boa coisa. Toma cuidado. Se parece ou não se parece com a gente essa fala? Claro. Regi, toma cuidado com essa pessoa, hein? Cuidado, ela pode botar a perder a comunidade. Não é muito confiável, hein? Ela anda em más companhias. Eu acho muito interessante que Jesus não tem medo das pessoas. Nós temos, não é? Muito medo. Jesus não tem medo. Os discípulos do Senhor, essa mulher é samaritana. E ainda a gente ouviu dizer que ela teve mais de 4 maridos. Olha que complicação para a tua imagem. Você vai ser falado, mal falado. Pode até cair no YouTube isso, né? Mas Jesus continua ali, dialogando com ela. Não tem medo. E essa simplicidade de coração que ele tem, essa capacidade de diálogo que ele tem com o ser humano, transforma aquela mulher. Quando Jesus diz, vai falar com teu marido, mas Senhor, eu não tenho marido. Eu sei, você deve ter vários maridos, né? Como que você sabe disso? De fato, eu já tive muitos maridos. E aquilo faz com que ela fique perplexa. E mais do que isso, ela muda. Muda. Tanto é que ela fica louca. Volta na cidade e começa a gritar no meio da rua: encontrei aquele que eu procurava. Mas isso só se dá, por quê? Porque Jesus não tem preconceito. Porque ele não deu ouvido aos seus discípulos, que lhe disseram, toma cuidado com essa mulher. Ele foi. Simplesmente se deixou mover pelo seu coração divino e humano, que entende perfeitamente que os seres humanos são capazes de mudar. Eu acho que eu já contei aqui uma história, mas vale a pena contar de novo, porque é bom quando essas coisas vêm para a vida prática, não é? Eu conheci lá no Rio de Janeiro um padre Humberto de Ungarelli.
ele era missionário do Sagrado Coração. Nessa época que eu conheci, ele já tinha uns 80 anos, 82 anos, já faleceu. E ele era capelão do Carmelo Santa Teresa. E o Carmelo de Santa Teresa, no Rio, fica lá no alto, tem a casa do padre, que até hoje é uma casa muito antiga, uma construção colonial, de telhado. Hein? E o padre Humberto, num dia de semana até, ele estava lá fazendo o seu jantar, que constituía em café, muito forte, café italiano, e uma boa pasta, macarronada. Hein? Ele estava lá fazendo o seu jantar e, de repente, ele ouviu um barulho no telhado. Quando ele deu por si mesmo, viu que tinha caído alguma coisa em cima da mesa, e não era telha, porque se mexia. Era um jovem, um adolescente, que tinha nas mãos um revólver. E aí o padre Humberto olhou para ele e perguntou: você já jantou? Assim, como ele era. Você já jantou? E o jovem que tinha ido para assaltar a sua casa mudou. O André, que eu conheço bastante. Eu sempre dizia para o Padre Humberto: Padre Humberto, o senhor é missionário do Sagrado Coração e o senhor de fato encarnou o coração de Jesus. Aprendeu o que significa ter um coração como o dele. Porque ele era assim. Ele aprendeu a ser discípulo. Aprendeu a ser discípulo. Ele não tinha medo das pessoas. Corria riscos, como Jesus. Sofria, como Jesus. Incompreensões, sim. Mas era incapaz de mudar o coração e as suas atitudes, porque ele acreditava no Evangelho. Era nítido isso. Ele acreditava no Evangelho. Ele era de fato um discípulo. São essas as exigências de Jesus para nós. Hoje vocês estão começando aqui o ano com esse momento, uma escola para discípulos. Então, o que é ser discípulo? Ser discípulo de Jesus. É diferente ser discípulo de Buda, é diferente ser discípulo de Maomé, é diferente ser discípulo do Martin Luther King, é diferente de ser discípulo de quem quer que seja. Cada um tem uma fórmula e uma forma de discipulado. Nós estamos aqui para tentar compreender o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com o Mestre. E ser parecido com o Mestre, traduzindo de uma outra maneira, é ter os mesmos movimentos dele. Os mesmos movimentos dele. Ir mudando o coração, mudando a forma de olhar o mundo, mudando a forma de olhar as pessoas. E talvez por isso seja tão difícil ser discípulo, porque mexe diretamente na nossa forma de ser, na nossa maneira de encarar as coisas e as pessoas, e de nos encarar também, não é? Nós somos quase que mestres em nos boicotar. A gente não acredita na gente, não é? Não acredito nos meus potenciais, não acredito que eu posso mudar, não acredito que eu posso dar um passo diferente, não acredito. Falo até para as pessoas: você pode, você deve, você faz, mas eu mesmo não acredito nisso para mim. Muitas vezes, ou seja, eu estou me boicotando. Boicotando o meu discipulado também, é? Não. Ser discípulo é exatamente isso, ter esse coração de Cristo, entender como Jesus, olhar as coisas como Jesus, avaliar as pessoas e a vida como Jesus, pensar como Ele.
Vale aquela, acho que todos vocês sabem, né? Aquela fórmula, o que Jesus faria se estivesse aqui, no meu lugar. Vale essa fórmula muito. Estar atrás de Jesus, sempre, olhando para Ele. Ele entende que nós, como discípulos, muitas vezes podemos nos cansar, podemos desfalecer, podemos nos equivocar, porque cansa, não é? Quem de nós aqui, quem de vocês aqui, um dia, numa manhã, já não pensou assim? Seria melhor dar uma pausa nisso tudo, né? Todos nós já pensamos. Todos nós. Porque é cansativo, é exigente. É difícil estar ali todos os dias, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Todos os dias, aprendendo, aprendendo. Opa, você estava bem nessa disciplina, mas agora parece que faltou naquela aula, precisa refazer novamente, entender novamente, aprender de mim novamente. É esta a exigência do discipulado. Os santos, todos os santos que nós conhecemos, foram bons discípulos. Aprenderam. Conseguiram aprender. O santo chega a ser santo porque aprende. Consegue aprender o que é ser discípulo. Como é exigente estar atrás de Jesus. Consegue entender que o discipulado se faz caminhando todos os dias. E com este desejo, se não consciente, né? Mas necessariamente precisa ser consciente, porque senão não funciona, ter muito claro isso diante de si, que o discípulo, para ser discípulo, necessariamente precisa morrer. Precisa morrer. Ter muito claro isso. O discípulo precisa morrer. Se ele não morre, se ele não transfigura a sua vida, ele não é discípulo. Vive a revelia. Pensando nisso, vale a pena assistir um filme que eu assisti lá no Rio. O título é um pouco pesado, mas o filme é bastante interessante. Chama-se A Filha do Mal. Alguém aqui já assistiu? O que achou do filme? Uma droga, não é? Isso. Pois é. Eu estava lá no cinema e o cinema estava lotado. Eu fui no dia do lançamento. E no final do filme, o povo quase quebrou o cinema. Só eu gostei do filme. O povo, eu só escutava, nossa, mas que filme ruim, não é? Que filme trash é esse, hein? Que coisa horrível. Mas sabe por quê? Porque para ver o filme, para entender o filme, o significado do filme, é preciso ter alguma coisinha assim mínima de religião, porque senão você não entende. A dica, a chave para ver o filme está logo no início do filme, com discípulos. Existe uma universidade em Roma, e existe de fato, onde se tem aulas para exorcistas. E aí tem lá os padres, tem também psiquiatras, tem freiras, tem leigos, e eles estão lá aprendendo. E aí surge uma mulher que tem a sua mãe, que numa sessão de exorcismo pela qual ela passou, ela matou 3 pessoas. E estava ali certa de que ela precisava de um exorcismo, mas ela estava internada num hospital psiquiátrico. E aí essa jovem vai nas aulas e, conversando com os padres, os discípulos, ela diz, olha, minha mãe, eu tenho certeza que ela está possuída por um espírito. Mas o pessoal diz que ela está com um problema de cabeça. E eu já fui lá na igreja, mas a igreja disse, não, deixe ela lá, quietinha, não vamos mexer nisso agora. E aí 2 dos discípulos, 2 padres, aqui está a chave, dizem assim, nós vamos fazer o exorcismo. De que forma?
a revelia da igreja. Nós vamos fazer por nossa conta, porque nós somos os bons. Entendemos tudo de exorcismo. Deixa com a gente. Aqui está a chave. Quando eu vi isso, eu pensei, opa, isso não vai dar certo. Porque uma das coisas que o demônio mais gosta é justamente a desobediência e o orgulho. Isso não vai dar certo, essa fórmula não está muito boa. E chega no final, o que acontece? Todos morrem, inclusive os padres. Às vezes os discípulos pensam assim, vamos fazer, Jesus está nesse caminho aqui, eu acho que não está muito bom, vamos por outro, que a gente vai pegar esse atalho e vamos chegar primeiro do que ele. Não funciona, porque ele conhece o caminho. E isso é mais um detalhe do filme. No finalzinho, antes deles morrerem, o que eles dizem? Vamos falar com aquele padre lá da igreja, aquele professor, aquele mesmo que dizia para a gente não ir. Vamos chamá-lo, porque ele sim, ele tem experiência. Mas aí já era tarde demais. Não é? O discípulo não tem essa possibilidade, nem essa capacidade de decidir as coisas à revelia. É o mestre quem ensina. Não é da maneira como eu penso, é como ele me ensina. Não como ele diz. No caso de Jesus, Jesus não diz muito, ele faz. Quando ele vem dizer para a gente assim, amem, é porque ele já amou. Perdoem, é porque ele já perdoou. Sejam misericordiosos, é porque ele já foi misericordioso. Rezem, é porque ele já rezou. É assim a sua atitude de mestre. Não é muito de falar, não é mestre de boca, mestre de vida. Vida comprovada. Mas às vezes a gente quer fazer as coisas à revelia. Quero continuar tendo os mesmos sentimentos de antes. Não, é assim mesmo. Eu sempre tive ódio da minha mãe. E não tem jeito. Não. Aquela pessoa não muda. Não, muda. Ela é pessoa. Muda. Talvez a sua pedagogia não seja a melhor. Tente a pedagogia do mestre. Procure entender o que ele fala. Qual é a sua pedagogia? De que forma ele faz? Discípulos não podem ser rebeldes, não deveriam ser. Criando próprios caminhos, fazendo as coisas da cabeça, amando da sua maneira. A gente diz muito isso, não é? Cada um ama na sua maneira. Está errado. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso amar da maneira de Jesus. Com a minha humanidade, sim. Mas buscar a maneira como Jesus ama. Fazer o caminho de Jesus. É por isso que antigamente, logo no início da igreja, não existia essa palavra cristianismo. A vida cristã era chamada de caminho. Você é do caminho? Sou. Você é do caminho? Sou. Você pertence ao caminho? Pertenço. Porque quem está no caminho está caminhando. Caminhando atrás do mestre, o discípulo que caminha, que não fica parado. Ficar parado é a pior coisa para o discípulo. Discípulo que fica parado está perdendo tempo. E estar parado é não querer mais caminhar. Cair na ilusão e numa grande tentação de dizer, eu estou pronto. Eu aprendi tudo. Eu já sei tudo. Ih, Vanus, isso que você vai falar eu já sei.
Olha, vai ter um retiro lá. Ah, não, vai falar de que tema? Ah, não, de perdão? Ah, isso aí eu já fui várias vezes, já sei. Qual que vai ser o tema mesmo, Regi, da palestra que você vai dar? Ah, do amor à família? Eu já sei, já fui. Ele fala sempre as mesmas coisas, então eu já fui. Já sei. Ah, vai ter uma palestra com o padre Fábio de Mello. Qual que é o tema? Ah, de amizade espiritual, eu já li alguma coisa. Então não preciso ir, já fui. Inclusive até já estou dando palestra sobre isso. Discípulos arrogantes não vão muito longe. Não vão muito longe. E discípulos arrogantes necessariamente não aprenderam dele. Não aprenderam. O discípulo é um humilde que reconhece quem é o mestre e quem sou eu. Quem é o mestre e quem sou eu. O discípulo é assim, sempre assim, que reconhece quem é o mestre. O mestre é ele. Eu sou o discípulo. Às vezes eu escuto o pessoal falando assim: ah, eu vou na missa de tal padre. Eu só vou na missa daquele padre. Aonde ele for, eu vou atrás. Esses dias lá no Rio eu peguei o táxi e aí o taxista falou para mim: o senhor é padre? Eu estava vestido assim. O senhor é padre? Talvez porque estava nos dias de carnaval, ele pensava que estava fantasiado, né? E eu falei assim, sou padre e vou celebrar a missa. Ah, eu tenho um amigo padre que ele celebra a missa aqui, ali, não sei o quê, e a minha esposa, ela vai sempre atrás dele. Onde ele vai, ela vai. Não vai na missa em paróquia nenhuma, só vai na missa onde o padre está. Eu olhei para ele e falei: coitada da sua esposa, ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Não é? O padre não é o vosso mestre. O mestre é ele. Quer saber o que o mestre pensa, deseja, como ele se move? Leia o Evangelho. Não adianta ler Zíbia Gasparetto. Lá você só vai aprender bobagem sobre espíritos. Não é? É o Evangelho. E é esse talvez um dos nossos grandes problemas. Revista Veja, de semana passada. Saiu na capa, estampado, Padre Marcelo Rossi. Mas essas revistas vocês sabem, né? É coisa de momento. Semana passada estava o Padre Marcelo Rossi, hoje está a foto do iPhone. E lá eu vi o Padre Marcelo Rossi vendeu 7,5 milhões de livros. O maior vendedor de livros do Brasil. E as pessoas estão lá, ávidas de conhecer a Deus, por isso elas compram o Ágape. E agora já foi lançado um livro Ágape com gravuras. Eu mesmo já peguei nele esses dias. E aí eu fico pensando, será que esses 7,5 milhões de pessoas também leem o Evangelho? Ou é o Ágape do Padre Marcelo Rossi, o seu livro de cabeceira, a sua cartilha onde eles aprendem? É claro, livros são necessários. Santa Teresa já dizia isso. Não consigo rezar sem livros, ela dizia. Livros são necessários. Mas nenhum ser humano é capaz de ser mestre de vida evangélica senão Jesus. Ele é o mestre, porque ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Quando ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho, ele está dizendo, convertei-vos e crede em mim. Hoje, missa de hoje, não é ele quem vai fazer propaganda dele, hein? É alguém maior, é o Pai. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele
diz. Traduzindo, aprendei dele. O padre Marcelo Rossi é gente boa e é meu filho também. Mas é filho adotivo. O filho legítimo é ele. Foi para ele quem eu ensinei tudo. Portanto, escutai a ele. Então, se você quer ser discípulo, tem que ler o Evangelho. Você quer entender Jesus? Leia o Evangelho. É impressionante, meus irmãos e irmãs, as barbaridades que a gente escuta por aí. Impressionante, uma coisa absurda, uma coisa mais absurda do que a outra. Escutava lá um professor dizendo que uma antropóloga americana lançou um livro, eu não saberia dizer o título, que está vendendo barbaridades no mundo inteiro. E pessoas que estão lendo e que estão... Verdade, hein? Isso aqui é a verdade. O que ela diz? Que Jesus foi crucificado, sim. Mas ele não morreu na cruz. Porque quando ele estava quase morrendo, os seus discípulos foram lá e tiraram ele da cruz. Fizeram um bom curativo nele e mandaram ele para a Índia. Só que ele não foi sozinho. Foi acompanhado com a sua amiga Madalena. E lá na Índia, eles tiveram um bebê. Vocês estão perplexos, hein? Mais perplexos fiquem em saber que tem muita gente que, é isso. É isso. Essa é a verdade. Ou teve que ter um simpósio na época, lá nos Salesianos, com um professor da PUC, teólogo, para dizer que o livro do Dan Brown, o Código da Vinci, era uma ficção, um romance, não era verdade, porque muita gente que leu disse, é isso, é a verdade. Aí eu me pergunto, essas pessoas que leram estes livros todos, alguma vez já leram o Evangelho? Alguma vez já se puseram de frente com o Evangelho? Porque eu me lembro bem de um professor que tive, Matthias Grenzer, que dizia o seguinte, do Evangelho eu só posso falar aquilo que está no Evangelho. Eu não posso ficar aqui inventando coisas, tipo, isso eu já ouvia, não houve o milagre da multiplicação dos pães. O que houve foi assim, uma conscientização da massa que estava ali e cada um levou o seu lanche. E aí na hora, cada um partilhou. Na verdade foi um grande piquenique, não é? Mas, como é que eu leio o Evangelho? E onde é que eu encontro uma brecha para ler e para entender dessa forma? Não tem como. Então, do Evangelho eu só falo aquilo que está no Evangelho. Não posso falar outra coisa. O discípulo, ele é mestre, precisa ser mestre em leitura evangélica. Todos os dias. Disciplina militar. Ter o Evangelho nas mãos. Se você quer ser discípulo, tenha o Evangelho nas mãos. Ali você vai entender. Aqui o que eu estou falando é tudo, não é? Leia o Evangelho. Tenha o Evangelho nas mãos. Leia o Evangelho. Leia todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. De domingo a domingo. Leia o Evangelho. Perceba os movimentos de Jesus. Ali você vai aprender a ser discípulo. De outra forma,
Não sei. Não sei. Ser discípulo de Jesus é ser como Jesus. Ser outro Cristo, como a gente fala, não é? Outro Cristo, no seu lugar, na situação onde você está, não na minha situação, mas na sua. Que nós possamos, de fato, olhando para Jesus, vendo as suas atitudes, que nós tenhamos gosto e pelo menos o desejo, porque no fundo o desejo é tudo, de sermos como Ele, discípulos seus, aprendendo dele e reproduzindo na nossa vida prática aquilo que todos os dias nós aprendemos com Ele, ouvindo dele, nos silêncios dele, na forma dele ser. Que cada um de nós possa de fato ser assim, outro Cristo, discípulo do Cristo, aquele que segue o Cristo. E eu não posso terminar essa fala sem dizer também de uma outra situação que existe entre nós, discípulos emocionais. Ser discípulo emocional é muito ruim. O discípulo emocional é aquele que está caminhando feliz da vida, com um sorriso de canto a canto, e aí vem a Vanusa e me chama a atenção. Acabou minha vida de discípulo. Eu estou destruído. Não vou mais naquela comunidade. Discípulos emocionais são assim, né? Tudo está bem. Eu sou uma ótima discípula, um ótimo discípulo, quando tudo está bem. Quando tudo está bem. No dia que há algo em que o microfone começa a chiar, ou que dá um eco, e aí eu entro em crise. E não vou mais. Não sirvo mais. Seja discípulo só emocional. Não vai muito longe. Não vai. Discípulos emocionais não vão muito longe. Porque eles ainda não entenderam que tanto a vida do discípulo, na vida do discípulo, como na vida comum, a nossa vida é muito parecida com um eletrocardiograma. Não é? Ó. Altos e baixos. Altos e... No dia que tiver tudo reto é que eu morri. É igualzinho com o eletrocardiograma. A vida do discípulo é assim. Tem dias que eu estou com Jesus, aqui está tudo maravilhoso. E aí Jesus vai e me diz, eu estou cansado de você. E aí ele me diz uma palavra de ânimo e eu volto lá para os píncaros, né? E aí ele me diz de novo, você não aprendeu. A vida do discípulo é assim. Sempre. Não dá para ser emocional como discípulo. Eu preciso estar presente, hein? Quando estou aqui e quando estou aqui. Eu preciso ser discípulo quando estou aqui e quando estou aqui. Sempre. É assim. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. São Bento nos diz assim, na regra, para nós que pretendemos ser monges, diz exatamente assim: quando as coisas estiverem mal, quando tudo estiver dando errado, eu estou fazendo uma leitura atualizada, quando as coisas estiverem mal, quando tudo estiver dando errado, quando o abade estiver te massacrando, não desista, suporta o Senhor. Suporta o Senhor, essa é a expressão que ele usa. Porque se você suportar o Senhor, o seu coração vai se dilatar. E é verdade. Já posso dizer isso, é verdade. O coração dilata e aí tudo aquilo que antes era tão terrível e tão pesado passa a ser insignificante. Não tem mais sentido sofrer por aquelas coisas.
coisas bobas às quais você se apegava. Você entende isso na prática. Discípulo é assim, lá e cá. Se você está aqui nesse momento, não desista. Não desista de ser discípulo. Espera, o seu coração vai se dilatar e você vai entender. Vai entender que o Mestre te chama porque te ama. E Ele é o mais interessado que você viva, que tenha vida. Vida em abundância, não qualquer vida, mas vida em abundância. Que nós possamos, nesse tempo ainda da quaresma, né? Estamos no segundo domingo, que nós possamos refletir sobre como anda o seu discipulado. Se eu perguntasse para você, que tipo de discípulo é você? Como é a sua vida de discípula? O que você tem feito no seu discipulado? Como é que você encara Jesus, mestre? Como é que você se porta neste eletrocardiograma do discipulado? Se faça essas perguntas. Escreva, anote, enfim. E, se você está aprendendo dele, continue. Se não está, então mude. Passe a aprender dele. Ele que é manso e humilde de coração. E é Ele mesmo quem diz, não sou eu. É Ele mesmo quem diz. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu sou o vosso mestre. Aprendei de mim. Evangelho, norma e guia de quem quer ser discípulo. Que cada um de nós possa ter isso muito claro diante dos olhos e que possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática aquilo que nós aprendemos dele, na intimidade do seu coração. Que assim seja.